rodar? Vou começar, porque eu sei que a gente nunca tem tempo suficiente quando tem uma pessoa interessante. Então, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, boa tarde. Quero agradecer a presença de vocês. Já falei isso tantas vezes, é um prazer enorme e dá sempre vontade de fazer mais esse tipo de evento com um público desses. Antes mesmo da gente começar, eu quero dizer para vocês que eu vou fazer uma série de perguntas para o Arnon. Eu vou fazer as perguntas já diretamente em inglês, mas elas vão estar projetadas em português. E aí eu vou fazer uma tentativa de traduzir. Nós combinamos que ele vai fragmentar as respostas de modo que meu cérebro consiga processar de pouco em pouco. E espero não deixar nenhuma parte muito importante de fora. E aí, quando a gente passar as perguntas para vocês, vocês fiquem completamente à vontade de fazer a pergunta em português, se quiserem, e eu traduzo, ou em inglês diretamente, como preferirem. Só se alguém fizer a pergunta em inglês, antes dele responder, eu vou repetir a pergunta em português e vou tentar traduzir a resposta. E eu acho que eu vou tentar não falar palavra por palavra para não duplicar tudo, porque eu sei que muita gente entende o inglês e fica aquela coisa monótona. Então vamos lá. Bom, quero agradecer a Hebraica como instituição, porque recebe, sempre hospeda esse evento. Quero agradecer a presença do Arnon, que está tendo uma semana bastante puxada, mas com certeza muito interessante. Thank you very much. Quero agradecer a editora Rádio Londres, que está aqui, que foi muito gentil em todos os aspectos e proporcionou essa possibilidade. Esse debate, esse programa de hoje faz parte de uma série que se chama Aonde Vamos? Rumos da Literatura Judaica Brasileira. Vocês vão dizer, mas Tirza não é judaico e não tem nada de brasileiro. Nós já vamos fazer a conexão aqui. Como é que vai funcionar? Então eu vou fazer algumas perguntas. Vou primeiro fazer uma apresentação bem breve sobre quem ele é, o que ele já fez. Ele tem uma carreira enorme, apesar de super jovem. E depois vou fazer perguntas para ele e depois vou passar para vocês as perguntas e depois disso ele vai autografar os livros. Como eu disse, essa série que se chama Aonde Vamos começou lá em maio de 2013. Nós nos demos conta que tínhamos realmente uma série em dezembro de 2013, inclusive com o primeiro autor que participou está aqui, que é o Luiz Krauss, que é uma honra. E a gente tem feito, ou a partir de obras de autores judeus, ou de temática judaica, às vezes de autores judeus ou não, e a gente frequentemente faz a conexão com temas de interesse judaico. Então nós já tivemos autores como Martin Kohan, que é argentino. Nós tivemos um diretor de teatro, que era Ulisses Cruz, para falar do Benevolentes, do Jonathan Littell. Então, uma variedade muito grande. Essa é a 16ª edição, são 23 autores. Então, realmente, a Hebraica tem feito um papel muito, muito bonito e, que eu saiba, único em manter essa série. Isso aqui eu vou mostrar, eu vou deixar no final para vocês, para a gente não perder tempo. Então, quem é o Arnon? Ok. I'm gonna
just so everybody's on the same page, I'm going to introduce you first and then ask some questions, like we said before. Then we're going to let the public ask questions. When they ask in Portuguese, I'll translate the question and then translate your answer. And then after that, you will be signing books, if you may. Okay. So, I'm not going to translate your biography for you. Bom, então ele nasceu na Holanda, como muitos já sabem. Os pais dele nasceram na Alemanha e depois vieram para a Holanda. Isso é um fato interessante porque a gente vai depois falar sobre isso. O primeiro romance dele ele publicou muito jovem e foi logo de cara um romance premiado, que é o Blue Mondays. E a partir de 95 ele escreveu praticamente em todos os gêneros, né? Romance, poesia, ensaios, roteiro de cinema, de teatro, e tem recebido prêmios continuamente desde então, na verdade. Ele está traduzido para mais de 30 idiomas, o que já em si diz alguma coisa sobre o alcance do autor, sobre a universalidade da obra de um autor. E ele mora em Nova York já há muito tempo, mas ele continua escrevendo em holandês. Eu não vou falar sobre cada um dos romances, mas era só para vocês terem uma ideia do tamanho da obra. Aqui são algumas das capas, em diversos idiomas. Também conto, roteiro, ensaio, peças de teatro, também algumas das capas, inclusive um livro escrito sobre ele, que a gente pode falar sobre isso depois. E ele é uma pessoa que se interessa por outros aspectos da literatura. Ele escreveu um romance que se chamaria em português O Arquivo, onde ele foi, enquanto ele escrevia, várias medidas eram feitas de parâmetros fisiológicos, onde ele queria determinar até que ponto a fisiologia, o corpo dele, demonstrava emoções enquanto ele estava escrevendo. Ou seja, não é a emoção do leitor, mas a emoção do escritor. Ganhou todos esses prêmios e só do Tirza, que é um livro que a gente discutiu aqui, foi uma discussão fantástica, discutiu aqui e também na Casa das Rosas. Só pelo Tirza ele já ganhou vários prêmios e agora ele está no Brasil lançando esse livro que vocês certamente já viram aí fora, que é O Homem Sem Doença, sobre o qual nós vamos falar também. Ok. Isso aqui é o começo do enredo. Esse livro é um desafio para conversar sobre esse livro sem estragar, sem fazer nenhum spoiler, porque na primeira página eu já vou estragar alguma coisa. Então eu vou deixar que ele conte o que ele quer contar do livro e aí eu vou ter algumas perguntas. So what I have up there is that Samanendra is a Swiss citizen of Indian ancestry, and he's an architect, and he goes to Baghdad to design an opera house. In fact, the diagram there is the Frank Lloyd Wright opera house that was never built, and he is captured and accused of being a spy. And so my question is, would you like to tell us more about the plot and how did you get the idea for this particular book? Well, I'm not going to disclose all of the plot. I think this would be a spoiler. Is my mic on? Okay, yes, perfect. No, it's fine, it's fine. But part of the idea to write a novel set in Iraq was based on several of my trips I made as a journalist, or a literary journalist, to Iran. So let me translate this now. Parte da razão que ele escolheu foi porque ele tinha uma experiência como jornalista no Iraque. In 2010 I made a road trip
from Istanbul to Baghdad by car and by train. I passed through Syria, Aleppo. That was still possible at that time. And since it was the second time that I was in Iraq without being embedded with the US Army, I needed some kind of protection. So I had hired bodyguards working for a company, and they waited for me at the Iraqi-Turkish border, and they escorted me all the way through the Kurdish part of Iraq to Baghdad. And this experience was so surreal, because on the one hand I felt I was protected by these guys, but at the same time I felt very much like the prisoner. Ok, vamos ver se ele fez uma... Depois eu vou pedir para ele contar então mais sobre esse tipo de atividade. Ele fez uma espécie de uma viagem de from Baghdad to Istanbul, de Istambul para Bagdá, passando pela Síria, passando por Alepo, que ainda era possível, mas devido ao perigo ele precisou contratar uma companhia de guarda-costas que o espera. Where did they pick you up? At the border, Turkish-Iraqi border. Então eles o apanharam na fronteira entre o Iraque e a Turquia e o acompanharam durante o resto dessa viagem. E aí ele disse que foi uma viagem um tanto surreal, porque por um lado ele se sentia protegido por eles, por outro lado ele se sentia um prisioneiro deles. And I spent a few days with them, and also I was with a photographer in Baghdad in something they call a safe house. And basically there I had my first idea of using this experience not only in non-fiction, in my work as a journalist, but also for a novel, or for a short story. I didn't know at that time. Então ele ficou com eles por alguns dias no que é chamado um safe house, né, que seria uma casa segura, ou seja, um tanto preso, né? E aí ele teve uma ideia de escrever, de usar essa experiência para escrever não só jornalismo, mas também para escrever ficção. Again, I don't want to disclose too much, but one of the things that's very important in a novel, and it's happening already at the beginning of it, is that Samarendra, when he arrives in Iraq as an architect, you said something about it, he gets his suitcase back. But inside the suitcase, what's there doesn't belong to him. And it was another time that I went to Baghdad. Somebody told me that I should be happy that my luggage arrived, because at that time, it was I believe 2009, many things were stolen at the airport. And one of the guys who was then working as a bodyguard, as a protector for me, he told me, well, one time we picked somebody up who got his luggage back, but I took everything out of it, and I put this man who did it, put his own pieces, his own clothes in his suitcase. So I couldn't stop thinking about this experience. You go to a war zone, and you open your luggage, and then you find somebody else's clothes in your luggage. I thought this must be so existential. It's unbelievable. Isso é demais. Eu não teria ousado contar isso, porque isso quando vem no livro, você já começa a procurar uma caixinha de calmante. Esse Samarendra chega no Iraque, ele é levado lá, antes dele ser capturado. Posso te pedir para não sentar aqui, só para não ficar no caminho de todo mundo? Obrigada. Antes dele ser capturado, então, enquanto ele está nessa casa segura, ele abre a mala dele e descobre que as roupas dele não estão ali, e ali tem outras roupas. Ou seja, ele não tem nada para vestir, ele é obrigado a vestir aquelas roupas. E eu achei isso uma coisa, do ponto de vista ficcional, incrível. E agora ele está contando que ele ouviu dizer, que disseram para ele que teve sorte que ele achou a mala dele, porque teve gente que nem conseguiu a sua mala de volta, né, que chegou lá e a mala tinha roubado. E aí o guarda-costas disse para ele que teve um caso até de uma pessoa que sim conseguiu a mala de volta, e quando abriu, o ladrão tinha trocado a sua roupa e deixado a sua roupa dentro da mala. Então, bom, aí por aí você já tem uma ideia, isso é o começo do livro. Of course, this gave me the opportunity to play also with the question,
if you are forced to wear somebody else's clothes, you become somebody else. And it's very, very important that, because this was something we didn't talk about during the event on Thursday. Indeed, Samarendra is Swiss, but he has an Indian father, and he doesn't look Swiss according to the other Swiss people. So also there is the question comes up, who is this man? And the question is also not only who he thinks he is, but also what do the other people think when they see him? O que ele disse eu vou mudar o slide aqui porque justamente, eu até vou pular um pouco e um pouquinho para frente. Ele disse o seguinte, que você a coisa de você ter que vestir a roupa de outra pessoa é um conflito de identidade, porque você também se identifica pela sua roupa. E isto é um assunto muito interessante para se discutir sobre o livro, e por isso sem eu ter combinado com ele, tem várias perguntas sobre isso, porque o Samarendra é suíço, mas o pai dele é indiano, portanto ele não parece suíço. Então, para ele é suíço, mas para o mundo ele não é. E aí vem a questão de você é o que você vê e você também é o que os outros te veem. Na verdade, essa frase é dele, essa primeira frase. A sua identidade é o que você define e o que os outros acham que você é. So, you said this the other day about identity, your identity. I'm interrupting you because I had this precise question for you. You said this, that your identity is made up of what you think you are and also of what others think you are. And this has a range of questions that come up. So my question first is, how do you define yourself? How do you think others define you? And you have been, well, you are telling us a little bit, but you've been talking recently, maybe not so just recently, about what it's like to be a foreigner, which in Portuguese the word for foreigner is very close to strange or stranger, but it's the same root, which has a lot to do with the meaning. So my question is, when you were in Afghanistan and Iraq, did you feel fear, which is different of being afraid, and was fright a component, and does that have to do with identity? Sorry, I had to translate the question. Eu só adicionei, a pergunta está aqui, mas eu só perguntei para ele, além disso, sobre estar no Afeganistão e no Iraque, se o medo era um componente da questão da identidade, porque obviamente ele não tem cara de iraquiano e nem de afegão. Many questions at once. So I start with the first question: who am I? You basically ask me, how do you define yourself? The first word that comes to my mind is author. I'm first and foremost an author. And then I would say I'm a European living in New York. I would not even use the word Dutch. Although I write in Dutch, being from the Netherlands is not that important to me. Partly that has to do with the fact that my parents were not born there and I never felt completely at home. So, going already a bit to the second part of your question, I would say that my parents felt very much like foreigners in the Netherlands. Ok, então, ele disse que a primeira característica da identidade dele é que ele é um autor. Em segundo lugar, é alguém que vive em Nova York, escreve em holandês. E ele falou que os pais dele se sentiram, sim, estrangeiros. Os pais dele, na verdade, eram alemães que foram, depois da guerra, morar na Holanda. Então, nós vamos falar mais um pouco sobre isso também, mas os pais dele tiveram bastante dessa experiência de se sentir um estrangeiro. Did I feel fear in Afghanistan or Iraq? The first time I went to Afghanistan was in 2006. It was summer, it was extremely hot. We were in Kandahar airfield. I was together at that time embedded with the Dutch army. And they had told me that when the alarm was going, we had to run to a bunker. But I couldn't find the bunker and I was just in my tent. And also they told me that if you hear the noise of the rocket,
Taliban at that time was firing a lot of small weapons into the base. You knew you had survived it because the velocity of the speed of noise was not as fast as the speed of the rocket. So I was lying there under my bed and I could hear the rocket. So I knew I had survived this attack and I felt an immense happiness. So my first encounter with the threat of dying was an extreme feeling of happiness. Ele diz que, sobre a questão do medo, né, ele diz que ele, em 2006, que estava no Afeganistão, era um problema com os talibãs, né, os ataques talibãs, e disseram para ele, quando você ouvir o alarme, você tem que correr para o bunker. E ele ouviu o alarme e ele não achou o bunker, ficou embaixo da cama. E tinham dito para ele, se você ouvir a explosão, é porque você sobreviveu, porque o som viaja mais devagar do que a bomba. Então ele disse que ele ouviu a explosão e ele sentiu felicidade porque tinha sobrevivido. Então o primeiro encontro dele com medo da morte foi de fato também um encontro com grande felicidade. Later in Iraq, where I went in 2008, 2009, 2010 and 2011, I believe, there were moments that I was afraid, yes. And also because one journalist from the UK, whom I had met in Afghanistan, had told me, you know, one thing I would like to teach you or to share with you is that I would say getting killed is not that bad, but don't get kidnapped. That's really awful. So these words I'll never forget these words. And there was one moment in Iraq where I was afraid of getting kidnapped. And now your question is, what does this fear say about my identity? This is a very interesting question. I'm not sure. I think the moment when you're really afraid, when you think this may be the last moments of my life, you have no time to think about your identity. You are overcome with fear. Ele contou que quando ele foi diversas vezes para o Iraque, acho que até vamos fazer uma pausa aqui para ele explicar como é que maluquice é essa de ir para o Iraque, o Afeganistão, o que ele fazia lá. Quando ele estava lá, um jornalista britânico disse para ele, você não precisa ter tanto medo de morrer, você precisa ter muito medo de ser raptado. E então o que ele disse depois na verdade, what did you say after the kidnapping? But he said, so getting killed is not that bad, getting kidnapped, that's something you should avoid. Yeah. And then I came back to that I was in Iraq, and it was a moment that I thought I was getting kidnapped. It was back in Iraq. Quando ele voltou para o Iraque, é que aí ele realmente teve o medo de ser raptado. E aí, vocês estão provavelmente já adivinhando que esse livro tem muito a ver com essa coisa do rapto e de estar, por um lado, com guarda-costas, por outro lado, estar ameaçado. Você não sabe se os guarda-costas estão lá para te proteger ou se você é um refém, né? Isso é a minha edição aqui. Eu vou perguntar para ele uma coisa que não está aqui, que é para ele pedir, vou pedir para ele contar um pouquinho sobre essas experiências dele, que ele chama de embedding. Eu vou traduzir como imersão em outras situações, em exércitos e diversos outros, porque eu não sei se todo mundo está familiarizado com essas experiências dele. Would you tell us a little bit about your embedding experiences, what that is, and just briefly which ones you've done? Don't think people are aware. Okay. Well, I started doing these things in 2006. My first novel, I should point it out, came out in '94, and immediately afterwards I started writing for one big Dutch newspaper, a column every 2 weeks, and later I did it a week. I started doing a weekly column. And this was basically about my own life, about my literature, about anything. And then in 2006, we got a new editor-in-chief, and I wanted to do something else. So I proposed to go together with the Dutch army, who was at that time fighting or doing whatever in Afghanistan, and I thought I could write from a literary perspective about this endeavor. Só para começar, em 1994 ele publicou o primeiro livro, que era aquele Blue Mondays, e aí ele começou a escrever uma coluna para o jornal. Aquele primeiro livro é um romance.
ele começou a escrever uma coluna para o jornal, que primeiro era quinzenal, depois foi ficando mais frequente, onde ele escrevia sobre a vida dele, literatura, opiniões, etc. Em 2006, ele propôs ao editor que ele fosse junto com o exército holandês que estava naquele momento lutando no Afeganistão, que ele fosse participar um período com eles. And this was, at first I had to convince the newspaper and the army that they would let me go. They let me go, and especially the newspaper was quite happy about my reports. I was happy about having done it. It was an extremely important experience for me. And then I decided that this whole concept of being embedded, that's something that the army came up with. Basically it means that you travel with a group of soldiers, you eat with them, you sleep with them, you live with them, you are part of a group, and this can go on for 1 week, 2 weeks, sometimes a bit more. Of course you can be embedded not only with soldiers, but you can embed it with people in a hotel, in a hospital, you can embed it with a family. So I did several things. I will listen later, but first let you translate. Bom, então, quando ele teve essa ideia, ele teve uma certa dificuldade de convencer o exército holandês e também o editor de que isso era uma boa ideia, mas ele conseguiu, e ele fez exatamente como o exército programou, que eles que fazem essa coisa de embedding, né, essa imersão, ou seja, ele acompanhava o exército, dormia com eles, comia com eles, fazia tudo exatamente a mesma rotina deles. E voltou, escreveu um relato, e o exército ficou muito satisfeito com o relato que ele escreveu. E isso abriu portas, e ele chegou à conclusão que essa era uma maneira muito boa de você conhecer outras realidades. Então existem várias outras possibilidades, não só exércitos, como você pode fazer esse tipo de imersão, de embedding num hotel, você pode fazer numa clínica, e ele já vai contar sobre algumas outras que ele fez. So after Afghanistan, I went back to Afghanistan. I went to Iraq, being embedded with the US Army twice. I went alone to Baghdad to write about the nightlife that came up in Baghdad at that time. I worked in a hotel in 2007. I worked as a masseur in Romania. I took some lessons and I did some massage. I worked in a dining car with a Swiss train. I went on a vacation with a Dutch family. Completely unknown to me. I organized a kind of an audition. I was together with a group of patients in a psychiatric ward of a hospital in Belgium. I was together with a psychiatrist who worked as in the field of suicide prevention. This summer I worked in several slaughterhouses. What else did I do? Did I forget something? Did you ever do the circus? I went to the Mennonites in Paraguay. The circus one, did you ever do I that? wanted to do a circus, but it's very hard to find a circus. Running out of business, at least in the Netherlands. So these were the main things I did. Bom, ele listou algumas, eu vou tentar mais rápido até do que eu consegui escrever. Ele voltou então para o Afeganistão, para o Iraque, ele foi para Londres para fazer desse embedding na vida noturna. Ele também trabalhou um tempinho como massagista em Romênia, as a masseur, na România. Ele trabalhou no vagão de alimentação num trem, no dining car. Viajou com uma família holandesa, saiu em férias, uma família que ele não conhecia, não era a família dele. Saiu com uma família em férias, para ver o que uma família faz em férias. Ele acompanhou um período a ala psiquiátrica de um hospital e também acompanhou o trabalho de um psiquiatra voltado à prevenção de suicídio. E o mais recente, sobre o qual ele tem umas experiências muito interessantes, foi num matadouro. Aliás, na verdade foram em 3 matadouros. Observou em um e trabalhou em 2, mas aqui eu já estou editando por causa do que ele falou no outro dia. I got to do important things. Also, I went to Guantanamo Bay, to the famous, infamous prison on Cuba, and I went to Ukraine together with a group of American men who went there to find a wife, which was also a very interesting experience. So this is like a company in the US. It's called Foreign Affair, and they organize these trips for American men. You pay $2,000 or $3,000, and they go to Ukraine, to Russia, to China. Some go to Peru, and they're looking for a wife.
But basically it's a combination. It's half sex tourism, it's half, of course, these people, they want to have an American man in order to get out of Ukraine. So it's exchange, they get married in order to obtain a green card. It's a very interesting grey part of, well, between love and between business. It's extremely interesting, but also very upsetting. Ok. Ele fez duas que ele mencionou. Uma foi para Guantanamo Bay, para observar isso de perto, e a outra ele foi para a Ucrânia, acompanhando homens que vão, americanos, por exemplo, que vão para lá basicamente para comprar esposas, quer dizer, esposas que querem vir morar nos Estados Unidos, querem cidadania americana ou canadense e tal, e então eles se casam com estes homens, e ele diz que esse foi bastante perturbador, porque é uma área cinza entre business e casamento, ou entre business e amor, né? Então fica uma coisa difícil de definir onde começa um, onde termina o outro. Ele não sabe, que nunca a gente sabe onde termina um. I said, you don't know, but actually nobody ever knows where business and marriage. No, that's something I want to add. You're so right that you. Yeah, but let me put it this way: that was so obvious. Usually we hide this. Usually we're more secretive about it, and that was so. Anyhow, I could talk about these projects for hours, because they really make a big impression. Everything, you enter a world and you even when you think you are prepared, you're never fully prepared. You see things you didn't expect to see, and also it's a confrontation with your own fear, with your own emotions, with your own identity, because you identify always with the people that you are. That's unavoidable, especially when you are with soldiers, because the soldiers protect you. Ele diz que essas experiências têm um valor muito grande, porque por mais absurdas que elas pareçam, você sempre se identifica com as pessoas com quem você está, especialmente com soldados, porque os soldados estão te protegendo. Então a gente muda a visão, você começa a questionar a sua identidade quando você está num ambiente desse. É muito fácil, agora eu vou editar, muito fácil a gente ter uma posição sobre alguma coisa que a gente não experimentou, no sentido de experiência, né, pela qual a gente não passou. Então, passar por elas mudou muito a maneira dele pensar. It goes back also to the whole question you put there: what's a foreigner, what's a stranger? The moment I always remember that when I go, let's say embedded, especially when you go to a war zone, the first hours you are there, you think, what I'm doing here, why did I say yes? How can I get out? I'm counting the days, it's 21 more days. Oh, and then the moment the end nears of the trip, there's always this sense of sadness that you have to leave. At least that's how I experience it. So you are a foreigner, you are a stranger, even among the soldiers, because you're not a soldier, you're not one of them. And at the same time, after a few days, or sometimes even faster, you think you're one of them. So it's a very interesting combination of being an outsider and at the same time an insider. You are both at the same time, I would say. Ele diz que acontece um fenômeno muito interessante, que quando você chega, por exemplo, nessa situação de exército, você chega lá e você fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? 21 dias, bom, tá, agora faltam só 20, agora faltam só 19. Mas à medida que o tempo passa, você realmente começa a fazer parte, ou acha que você faz parte do grupo, e quando chega perto do dia de ir embora, dá uma tristeza, porque você realmente vai deixar um grupo ao qual você passou a pertencer. E essa é uma mudança muito grande, e eu vou perguntar para ele se isso não é provavelmente o que acontece com todos os soldados. Toda pessoa que participa numa situação dessas. Ele vai, inicialmente ele se voluntariou, ou, enfim, com um senso de heroísmo, e ele chega lá e ele começa a se decepcionar, ele começa a ter desespero, que ele tem que fazer tudo que todo mundo faz, aquela comida horrível, aquela cama horrível, fica uma semana sem tomar banho, sei lá o que, ele começa a se desesperar, mas à medida que o tempo passa, as ligações, a minha pergunta para ele é se ele concorda comigo. What I was saying here is, don't you think this happens to everybody who volunteers and participates in armies? I mean, when they first get here, they
they have a sense of heroism, and then they realize that they miss home, they miss food, they miss their own bed, etc. And then as time goes by, they bond. Well, nowadays, most armies are professional armies. In the West, American army is fully professional. Of course, the Israeli army is an exception. But the Dutch army, the German army, they're no volunteers. There's no draft anymore. And these people, especially American soldiers, they go there sometimes for 18 months. So yes, they long to go home, and they have mixed feelings. But also, this is something I wanted to say already before, is that the interesting thing is that you adapt to the new situation, and often you cannot talk. You cannot about people, your loved ones, your family, your children sometimes who are waiting for you back at home. Many things you cannot share with them. So this feeling of this is something I discovered also myself, because sometimes you experience things that are so extreme that it's really hard to talk about it, and often also the people back home are not that interested, or they cannot be interested because they're going on in their own lives. And this is something I used also in Men Without Illness. It's something I wanted to use, that he has experiences in Iraq that he cannot take home with him to Switzerland. Isso é muito interessante. Ele diz que ele concorda comigo, apesar de que os exércitos, hoje em dia a maioria dos exércitos são exércitos profissionais. O exército de Israel é uma exceção, ou talvez uma das exceções, mas o que ele falou é um outro fator que surge nessa coisa de participar dessas experiências, é que você não, por mais intensas que elas sejam, você não necessariamente consegue compartilhar isso com a sua família lá em casa, com seus filhos, com sua esposa, porque eles talvez não estão interessados, eles têm a vida deles, eles não conseguem imaginar que isso seja tão importante, que isso seja tão intenso. E então, em parte, motivado por isso, ele incorporou isso. Vocês vão perceber nesse romance, esse Samarendra, ele não vai para a guerra, mas ele vai para uma zona de guerra, e ele acaba, como logo vocês vão ver na orelha, ou como eu disse, ele é logo capturado e acusado de ser espião. Então, de uma certa forma, ele começa a participar dessa guerra. Só que a família dele não consegue entender depois, quando ele tenta contar, as pessoas não têm a magnitude do que era isso para ele. As pessoas minimizam, né? Do you want to tell us some more about that? Okay, so let me go back. The question here is the concern about the nose. You bring that up a lot. And even there's a passing reference, but more than once, to the overcoat. Were you thinking of Gogol or not? And were you, other than Kafka, which is a whole other business, did you have any other, were you speaking to any other authors while you were writing? Do you have this feeling? This story about Gogol is beautiful. I mean, it's impossible not to love it. I didn't think so much of Gogol. I thought more of Pirandello. Pirandello has a story, a novel about a man who thinks his identity is in his nose. Yeah. Well, to me, this also, The Man Without Illness is having been there. I would say it's extremely realistic, and the fact that's how I see my own novel. It's not a parable. It's not like metaphor. It's something that could happen. That is happening often. And the question about the nose, that of course, I mean, he encounters violence, and they beat him up, and he has, like, his nose is broken. He can disclose that. So the question again is he sees himself in the mirror, and he can only see his broken nose. The difference between the nose now and the nose back then, before he went to Iran. And he believes that all the other people will only be able to see this part of it. So the question that he's being reduced to what happened to his nose is important to us to understand Sam better.
Ele diz que ele realmente essa coisa com o nariz, ele não estava exatamente pensando no Gogol, mas existe também a história do Pirandello, onde um homem acha que a identidade dele está no nariz. Eu tinha até esquecido daquela. Mas aí ele então contou, eu não ia contar aqui, mas o que acontece é que nessa coisa dele ser capturado, eles batem nele e quebram o nariz dele. E a partir daí, ele olha no espelho, toda vez que ele olha no espelho, o nariz fica torto, ele só vê aquilo. Ele vê aquele nariz torto o tempo todo. As pessoas não dão tanta importância para isso. As pessoas reconhecem ele como o Sam, mas ele fica o tempo todo achando que as pessoas não vão reconhecê-lo, que as pessoas estão olhando para ele por causa do nariz quebrado, que é só isso que as pessoas... E, obviamente, isso tem a ver com a identidade, né? Aqui, não sei quantos lembram, mas um outro livro que a gente discutiu bastante, essa história do nariz, foi do Ministério de Casos Especiais, que se passa na Argentina, onde são dois pais procurando um menino que foi levado pela ditadura, um mocinho, né, um adolescente que foi levado pela ditadura, e eles são judeus, e no meio dessa história eles operam o nariz para parecerem menos judeus. E o pai do menino fica desesperado, quando ele fica lindo depois que ele é operado. E ele não se reconhece. E ele vai para o médico, ele quase mata o médico para obrigá-lo a fazer o nariz dele como era. Isso é no meio de um romance tristíssimo, pesadíssimo, uma história meio engraçada, mas sempre voltando a essa coisa do nariz. I was reminding them about a book we discussed, Ministry of Special Cases, where the nose is also has to do with this. To me, the nose is not so much about the nose, it's about the encounter with physical violence, and then you have to go back to a place where the threat of physical violence is quite rare. You go back to a peaceful place like Zurich. I mean, of course, you can encounter violence everywhere, but I think we can consider Switzerland itself and Zurich quite safe compared to Iran. So it's about the question that you cannot talk about certain experiences. People may see the scars, but it's impossible really to tell what happened. Além da questão da identidade, o que ele diz que ele atribui nesse romance a essa história do nariz quebrado, é que esse homem volta para Zurich e ele sofreu uma violência. Ele volta para um lugar que geralmente não é violento. E as pessoas não conseguem imaginar, não conseguem ter a noção do que isso representou para ele. E ele não consegue dar a dimensão disso para eles. Então, o que ele está dizendo é que você nem sempre consegue dar a dimensão das experiências que são, das violências que você sofre, das experiências que você sofre, por maiores que elas sejam na sua vida, você não consegue necessariamente trazer para os outros. What else? Why Switzerland? The whole thing there says, why? Tell us a little bit about the choice of Switzerland. Switzerland, I use Switzerland in two other of my novels. The Staat has not been translated yet in The Jewish Messiah. So Switzerland is to me a very interesting place, especially because it's so considered, and I think for good reasons, as a peaceful, beautiful, safe place where everything functions well, where the trains are clean and they run on time. And also, of course, because Switzerland itself, it's not a member of the UN, but still it's not a member of the EU, it's part of Schengen, and things may change. But it has this self-image of being always neutral, being above, outside conflicts. I mean, was stayed outside the Netherlands, managed to stay outside the Second World War, the First World War. So it's there in the middle of Europe, and at the same time, it believes it can be above the conflict. A questão a escolha da Suíça, ele também usou a Suíça em dois outros livros. Um é o Staat, que eu não li, e o outro é o Jewish Messiah, que eu acho que não está, it's not translated to Portuguese. I read it in English. Yes, it's in Portugal it came out. Ah, ok. Então, o Messias Judeu, is that? Ok, então em Portugal existe o Messias Judeu, um livro
meio doido, mas não vamos falar isso para ele. I said it's a little bit odd, but it's a cool book. É um livro bem interessante que, de novo, mexe com a gente e tal. E não vou entrar em detalhes do livro, mas enfim, ele usou a Suíça nesses 2 romances anteriores, porque a Suíça tem várias características. Na Suíça, a reputação é que tudo funciona, tudo é limpo, eles são neutros, eles não participaram da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, eles não participam da União Europeia, eles não participam das guerras, eles não se misturam, né? Eu estou aqui editando, mas é mais ou menos isso que ele disse. Eles consideram, os suíços consideram que, na verdade, eles estão acima de todas essas bobagens que acontecem. Então, por isso ele escolheu a Suíça. No livro é bem irônico, toda vez que se refere à Suíça, vocês vão perceber. Então, sim, existia essa... It's also connected to the fact that I want to make use of the idea. And I think it's also a quite realistic idea that nothing can happen to you because you're the holder of a Swiss passport. I can show you a Swiss passport because hey, I'm Swiss, so don't kill me. I'm entitled to stay alive. And this is something, I would not say that every Swiss person thinks this way, but still many believe that having a Swiss passport is basically, hey, I'm okay. Untouchable. Ele diz que também tem a ver com o fato que os suíços consideram, tem a ilusão de que passaporte suíço não mexe comigo, não me machuque. Olha, eu sou suíço, eu não participo. Isso aparece no livro o tempo todo. O cara fala, ele está passando por essas coisas kafkianas, horrorosas, e ele fala, mas eu sou suíço, vocês não estão entendendo, os caras estão quase matando ele. Mas eu sou suíço. Assim como, por eu ser suíço, nada disso deveria acontecer. Para os outros, tudo bem que aconteça. Mas eu não, né? É mais ou menos isso que ele faz. Changing authors a little bit. I say Sam is extremely concerned with hygiene. It comes up in an ironic way many times. But you feel sorry for him at the same time. So my question is, did you intentionally have the reader feel for this ridiculous man in some ways, or this pitiful man? And the other question is, this seems like a Kafkaesque nightmare, and so how is it not Kafkaesque? I think part of it you just answered. Hygiene, to me, I as an author you have to like all your characters, otherwise it doesn't work, especially the main characters. So Sam is maybe a bit odd, or he may be sometimes maybe too rational, or too a man without too many emotions, which can be off-putting for some readers. But to me, he's a very believable, young, not so young man who has this ambition, this dream of becoming a world famous architect, and he has a relationship, and it's a bit cold. But I think there's coldness in many people, and it's not something that makes it so strange. And maybe it's also a cliche, but when I think of Switzerland, I always think of hygiene, hygienic people. So, and this is also something I noticed even in New York, when I saw mothers, or even not mothers, people wiping off their hands after having left the subway. And it's like this. I think we're all in the Western world. It's not only Sam. We're all a bit obsessed with hygiene. Ele diz que, bom, primeiro como um autor de romances, ele tem que gostar dos seus protagonistas. Então ele gosta do Sam, e apesar dele ter umas esquisitices, ele não é tão diferente da maioria de nós. Ele tem essa obsessão com a higiene, mas ele fala, bom, primeiro ele associa a Suíça à higiene, mas que na verdade ele vê isso também em Nova York, por exemplo, que as pessoas saem do metrô e limpam as mãos, e aí ele diz, bom, na verdade todos nós no mundo ocidental até certo ponto temos uma obsessão com higiene, então tem isso. Mas ele diz que ele considera que tentou construir um personagem bastante verossímil eu não diria,
bastante crível, quer dizer, um personagem que você poderia conhecer de uma certa forma, então um personagem realista, apesar ele ter uma relação meio fria com a namorada, mas ele tem uma namorada, ele tem um plano, ele quer ir lá para o Iraque fazer a tal da obra, ele acredita nisso, que ele é convidado para ir lá fazer o tal do projeto, e ele acredita nisso, ele não é cínico. If I add something, I also used one of my own experiences. The first time I went to Afghanistan, to this military base, the toilets there were so dirty, they were so extremely dirty, and so awful. I won't go into details, but really sheer, it's awful. So I said to myself, I won't use the bathroom, I won't go to the toilet as long as I'm here. Of course I had no other way, I had to go there. But this confronted me also with the idea, or with the fact that being too fond of hygienic bathrooms or hygiene in general makes you weak. It's a weakness. And especially this, of course, has to do with going to another place where you cannot find a nice bathroom, like on a base in Afghanistan or anywhere. So I wanted to use this also to see that Sam comes from a place where maybe our civilization, which I really respect and think that's something we should protect, in some ways has made us also weaker or unprepared for certain things. Ok, ele disse que quando ele foi para o Afeganistão, os banheiros eram tão imundos, mas tão imundos, que ele tomou a decisão de que ele não ia usar o banheiro. Ou seja, só que o problema é que o corpo dele não concordou com isso, e ele acabou tendo que usar o banheiro. E aí ele chegou à conclusão que a nossa conquista da higiene, a nossa obsessão com a higiene, chame o que quiser, nos enfraquece perante determinadas circunstâncias, né? Então, na verdade, ele não falou isso, como uma faca de dois gumes, né? Ele falou, eu tenho muito respeito pela nossa civilização, o que eu imagino que significa que ela fez várias coisas boas. Por outro lado, ela nos enfraquece, ela nos fragiliza nessas horas. One more thing, because the hygiene thing is quite important to me. Also the fact that the moment you encounter a world where you cannot be as hygienic as you want to be, you become aware of the fact that you're not a thinking machine as a human being, but you have a body. And this, of course, what happens to Sam in Iraq. The moment he encounters violence, he is reduced to being a body. This, to me, is also connected to the whole question. Of course, what happens there is actually unhygienic. To the question of the wish to be hygienic and to have this hygiene among you is also to wish to overcome your own bodily functions. Isso é uma coisa interessante. A coisa da higiene, quando você se defronta com a ausência de higiene, é preciso se confrontar com isso, você se dá conta que você não é só mente, que você é corpo também, e que você não tem controle total sobre o teu corpo, você é reduzido a um corpo, que na verdade o teu corpo manda. E o que acontece para o Sam nessa história é justamente isso, quer dizer, ele vai descobrindo de uma das piores maneiras possíveis que não é a mente dele que vai resolver toda a vida dele, sim o que o corpo dele vai fazer. Então, isso é um assunto que aparece bastante no livro, e às vezes de uma maneira irônica e às vezes de uma maneira, como eu disse antes, de uma maneira que você fica com pena do... O que significa ficar com pena? Significa que você está se pondo no lugar dele, né? Ou seja, o que ele falou, que é um personagem que você pode acreditar, você pode acreditar que você se identifica com ele. I'm adding here. I said that he is such a credible character that with this hygiene thing, in some parts you're very ironic. Talk about hygienic sex and so on. He has hygienic sex with his girlfriend, blah, blah, blah. But in some parts, you identify with him, which means you put yourself in his shoes and you say, oh my God, what would I do? To go back to the second part of your question, Kafka, I think of Kafka a lot, especially of his letters. But while writing this novel, I didn't think of Kafka so much. Of course, there's a process in the second part of the novel.
moment you write about a process in contemporary fiction, it's unavoidable that people will think of Kafka's novel, or Kafka's work. But to me, I thought very much of my own trips, not only to Iraq, but also to Dubai. Dubai is basically you can say the book is separated, divided in 3 parts. The first part is the trip to Iraq, the second part is coming back to Zurich, and the third part is set in Dubai. So I thought not so much of other novels or of Kafka or a bit of Pirandello, but not so much. I thought about my own trips to these places. O que ele estava dizendo é que eu fiz ali a pergunta sobre Kafka e, na verdade, de que formas o livro não é kafkiano, vamos dizer assim. E ele diz, bom, é impossível, você não pensa em escrever, tem uma parte ali que é um julgamento, então é impossível você, no século XX, no século XXI, não ter isso em mente. Mas, não ter Kafka em mente, pelo menos. Mas ele tinha vários autores circulando na cabeça nesse tempo, mas principalmente ele extraiu das experiências dele, porque o livro se passa primeiro em Bagdá, depois ele volta para a Suíça e depois tem um trecho em Dubai. E ele diz que, na verdade, ele tirou muito das experiências dele nesses lugares. Então essa foi a base. I think that's... Let me see what else. Guys, we went back to this. No, sorry, I'm going backwards. Okay. Complete, maybe not so complete. This is about the relationship with your parents, and there are going to be several questions about this. I read somewhere that you wrote that you could be, your father said, you can be whatever you like, even polished shoes on the street, but you have to be something. And so my first question is, when does a writer become something? Or what is that? What is that something? And then also, if you'd like to tell us a little bit about your mother's book and about the fact that she was a passenger in the St. Louis. I'm going to translate just a bit here before. Só a questão sobre o St. Louis, que eu incluí aqui, para quem estava aqui semana passada, a gente discutiu o livro do Leonardo Padura. O Leonardo Padura é um cubano que escreveu um livro, o romance mais recente dele chama-se Hereges, que também é em 3 partes. A primeira parte passa-se em Cuba, quando chegou o St. Louis, que era um navio que saiu da Alemanha com 973 judeus, ou 937 judeus, chegou em Cuba com a expectativa desses judeus, isso é realidade, não é só nós, com a expectativa deles descerem em Cuba. Quando chegou em Cuba, eles não tiveram essa permissão, poucos desceram, o navio viajou, foi para lá, para cá, e acabou sendo mandado de volta para a Europa. Isso era em 39, e esses judeus foram despejados de volta para a Europa e acabaram nos campos de concentração. E aí, então, por acaso, eu descobri que a mãe dele estava nesse navio. Então, tem muitas... Quando a gente falou, no dia que a gente estava falando sobre o Bazar Paraná com o Luiz Krauss, alguém levantou a mão e falou assim, eu sou de Rolândia. E hoje nós estamos falando ou melhor, a gente estava semana passada falando do St. Louis, e aqui está uma pessoa cuja mãe estava no St. Louis, então gostaria de saber. The first part of your question, yeah, my father passed away in 91, and I left high school in 1988 because I wanted to be an actor, and I thought I don't need high school. For several reasons, I didn't want to continue with my school career. And of course, this was extremely upsetting to my parents, also to my father, and he never believed in my career as an actor, for good reasons, because I never became an actor. But he had told me, it doesn't matter, I mean, even without a high school diploma, whatever you're going to do, you have to do something. Yes. For an author, I would say the moment he's getting published, that's something. I'm not sure how you would define success. Success is a strange thing. In my experience, the writing part is the writing part, that's my work, and ambition to be seen and to win literary prizes
is even when your parents are not alive anymore, is something you do to make your parents proud of you. Muito bonito. Ele diz que o pai dele faleceu em 1991, e ele largou o colegial em 1988, o que naturalmente deixou os pais dele muito chateados. E aí ele diz que ele queria ser ator, e o pai dele não tinha muita fé na carreira de ator. Ele diz com razão, de fato ele não conseguiu ser ator. E o pai dele disse, não tem problema você não terminar o colegial, mas você tem que fazer alguma coisa. E então daí é que surgiu essa e aí ele diz que para saber o que é alguma coisa, o que é o sucesso para um escritor, porque afinal de contas há alguma coisa que ele se transformou, é a razão que ele está aqui hoje, que ele foi convidado, que ele ganhou todos esses prêmios. Então ele diz que sucesso é uma coisa difícil de medir, mas a primeira medida é se esse autor conseguiu ser publicado. Mas para ele, na verdade, independente dos pais estarem vivos ou não, uma coisa importante é que ele está fazendo se ele está fazendo alguma coisa que deixa os pais dele, que deixaria os pais dele orgulhosos. Então, foi isso que ele disse. I don't want to simplize, to go too deep into things that should be that don't have to do anything with that. I don't want to connect to literature, but I think that if you are subject to the high expectations of your parents, you may develop this idea that you are not worthy of love unless you do something exceptional. So I would say this is one of the reasons, or one of the explanations for some ambition that's inside me. And also, I would like to add, this is not something purely negative, quite the opposite. I think I'm very happy the way I was raised. Although I still have the feeling that I have to do something, otherwise I'm not worthy of the love of my parents, or worthy of love in general. To the book of my mother wrote a book about work experiences that she wrote in the early 90s, and that was never published. But about a few years ago, a woman made a documentary about my mother, and this was shown on television last year after that. And because of this documentary, one of my Dutch publishers became interested in her book, and this is the book As Long as There Are Tears. That's basically about her journey of starting in Berlin in 1927 and surviving the camps in 1945. Então, primeiro, a primeira parte do que ele disse é que essa coisa de você tentar sempre agradar os seus pais, de uma certa forma, é um peso, mas é uma coisa positiva, porque é uma coisa que te empurra para cima, para frente, né? Então, para ele foi um motivador, sim. E aí, para falar sobre a mãe dele escreveu um livro que nunca tinha sido publicado, a respeito das experiências dela saindo de Berlim até os campos de concentração e sobreviver aos campos. Ela teve em 3 campos. E aí, uns anos atrás, last year they made the documentary, or the year before? When she was 2012, 2014, and was shown on television last year, 2015. Então, o documentário foi feito entre 2012 e 2014, um documentário sobre a mãe dele. Uma pessoa se interessou, fez um documentário, e aí o editor dele falou, eu gostaria de publicar esse livro. Então foi esse livro que se chama Enquanto Houver Lágrimas, foi publicado. Essa é a mãe dele. One second, because you asked about the St. Louis. Yes, my mother was on the St. Louis. We don't have to discuss this. What happened with the St. Louis, I guess this is known to the people here. She was there together with her parents, with her aunt and with her niece. And her parents got killed, and she and her aunt and niece survived the war. No St. Louis, ela estava no navio com os pais, a tia e a sobrinha, e na verdade os pais foram mortos e a tia, a sobrinha e ela sobreviveram. Então fizeram essa viagem até Cuba e de volta, e aí toda aquela passagem. I like this picture because I can see the matzos there. It took me a while to figure that out. Não sei se vocês conseguem perceber que
eu estava olhando fotos, um monte de fotos, de repente eu olhei e falei assim, nossa, parece uma matzah. E é uma matzah, é um seder, né? E, enfim. So, this is based on things I've heard you say over the years, or over this year, this past year. You said your mother used to have a very healthy attitude in terms of the Shoah, meaning what you have to do is survive. But just on Thursday you said something which is funny in a way, but it's extremely serious, which is, she said if you got killed, she would die too. In 2 days. Within She gave us within 2 or 3 days. She gave you a time even. Yeah. Okay. She would stop eating and stop drinking, and then 2 or 3 days I'm done. Então, não só ela disse que ela morreria, mas ela disse que ela pararia de comer e ela iria morrer em 2 dias. Quando ele disse isso na quinta-feira, lá na literatura, eu perguntei para ele se ele sabia a diferença entre a mãe judia e a mãe italiana. A mãe italiana come se não te mato, e a mãe judia come se não eu me mato. E é uma piada e não é uma piada, né? Obviamente a gente está vendo que ela é verdadeira. So my question is, do your characters in any way reflect this responsibility? My character, I guess so. The responsibility to stay alive. Yes. This is a tough question. I think in many of my novels I examine the question whether love is something that has to do more with responsibility than with passion. And my mother was extremely important to me also as a muse. I mean, she was so, on one hand she had a very healthy relationship with the Shoah. She hated the melodrama, she hated being too hysterical. She was the opposite of being hysterical. But on the other hand, she was extremely, and funny is not a word, but she couldn't care very much about social rules. She did the things, she was an outsider, very much. And as a child, I felt ashamed of my parents, because they were so different from other parents. And of course then there's the shame of being ashamed, so it's a double shame. Did I answer your question? Let me translate this first, and then I will continue with your question, okay? O que ele disse foi que a mãe dele era uma pessoa, assim, essa coisa de ter uma atitude saudável com relação a Shoah, ela era uma pessoa positiva, uma pessoa que detestava melodrama, e era uma pessoa com muita personalidade e que fazia o que ela achava que ela tinha que fazer, independente da norma social. O que para ele, como criança, causava um desconforto muito grande. Ele tinha vergonha das coisas diferentes, eu não sei quais são, que a mãe dele fazia. E aí ele tinha vergonha de ter vergonha, então é uma vergonha dupla. É uma coisa só um judeu, né? Vergonha de ter vergonha, é complicado. Mas o fato é que ele consegue identificar isso. Então a minha pergunta para ele era se os seus personagens refletem essa responsabilidade de sobreviver, porque era isso que a mãe dele, com isso a mãe dele o imbuiu. Você tem que sobreviver, porque senão eu morro. Então aí ele está pensando. Now I had some time to reflect more about your question. What I would say is that based on the way I was raised, that survival is so important, and being able to survive all the time. And of course, even if you detest this attitude, and if you try to rebel against it, you are influenced by it. And if it's an attitude that makes you lonely, that is a deep, I mean, if you believe that the question is to survive or not, you have always to choose for yourself in order to be able to survive. You plant the seed of solitude in your children. And I think this solitude is something that can be found in most of my characters. It's a question of trust and distrust, and
if we define love as the capability to trust another person, I would say in both of my parents, but especially my mother, there was a deep feeling of distrust and extreme competitiveness. She was a loving and caring mother, but she had competition with everybody. Not so much with me, but also with me, but especially with my sister. And even with her grandchildren, and with everybody. Resposta complexa. Ele disse: se a sobrevivência é uma coisa tão importante, se isso é uma coisa importante na sua cabeça, na sua educação, você, em parte, você tenta se rebelar contra isso, mas você obviamente é influenciado por isso, quer dizer, você pensa nisso muito. O fato de você pensar nessa coisa de sobreviver sempre, em qualquer circunstância, ele diz que isso planta a semente da solidão no seu filho. Quer dizer, se você ensina ao seu filho que ele tem que sobreviver muitas vezes é uma coisa que você tem que fazer por você e esquecer os outros. E te coloca numa posição solitária perante o mundo. Então, ele diz que se o amor é uma capacidade de confiar no outro, isso fica em xeque quando você fala sobreviver é mais importante, né? E então ele diz que, por exemplo, a mãe dele era uma pessoa que competia muito, competia não tanto com ele, mas com a irmã, até com os netos, né? Então essa coisa de competir vindo dessa necessidade de sobreviver, né? Então essa foi a resposta. We could go on another 3 hours about this, and maybe next year, bring him again. I have only one more question, and then we'll talk. Then I have questions about, or I have one question about Tirza, and we'll go on. The question of identity of the foreigner and so on is very frequent in, let's call it, Jewish literature. And my question is, are there any Jewish values that you feel are reflected in your literature, in your work? Again, a tough question, because how do we define Jewish values? It's kind of different from the Western values. Again, my literature is very much influenced by the values of my parents. And to a certain degree, these were Jewish values, but then again, my parents were extremely German. They were Yekkers to the highest degree, so my mother couldn't stand the Dutch Jews because she felt, and I think for right reasons, that they treated the German Jews not too well. The value that my parents gave me, or that I was confronted with, was the value of being a foreigner all the time, even among the Jewish community. And this is not something that I mean to make it tragic, or because I think especially my mother, she loved being this outsider. She explored it, she played with it, she did everything to stay an outsider. But of course, for a child, this is a different concept. Or it can be, for me as a young child, it was something negative, because I very much wanted to be like the other people. I didn't want to be noticed, I didn't want to be seen, I wanted to be as invisible as possible at that time. So the values, yeah, but not in a moralistic way, not like this is what my mother taught me, to be good to other people and to be not to lie, because this is not what my mother taught me. She taught me, if it comes down to surviving, kill your neighbor. O que ele disse primeiro, é muito difícil distinguir o que são valores judaicos e o que são valores ocidentais. E ainda um pouco mais difícil no caso dele, porque os pais dele eram judeus alemães. E só a título de esclarecimento, os judeus alemães eram um produto essencial, na sua essência, do iluminismo. Então,
que a gente vê como valores ocidentais, os judeus alemães levavam isso muito a sério, isso era o dia a dia deles, né? Mas, ao mesmo tempo, era muito valorizado, muito discutido na casa dele a questão de ser o estrangeiro, de ser o diferente. E a mãe dele não achava ruim ser diferente, inclusive ela se distanciava, apesar de morar na Holanda, dos holandeses e dos judeus holandeses. Ela considerava eles muito diferentes, considerava que eles não tratavam bem os judeus alemães. Então, para ele, como uma criança, isso era um peso, porque ele queria ele queria se encaixar na média, não queria ser diferente de todo mundo, né? Mas a verdade é que o que ele estava aprendendo dos pais dele era, assim, a mãe dele não estava dizendo, ponha-se no lugar do outro, sacrifique-se pelo outro. A mãe dele estava dizendo, se necessário para a sua sobrevivência, minta. Se necessário para a sua sobrevivência, se você precisar, se é você ou o outro para morrer, é o outro, não você, né? Então, ele diz que era por um lado, sim, valores judaicos, mas ao mesmo tempo, quer dizer, ele absorveu os valores dos pais dele. Então, mas os pais dele eram produtos da história deles. Então, judeus, sim, mas produtos de uma guerra, sobreviventes de uma guerra, onde essa questão da sobrevivência determinou se o cara estava vivo ou não no final da guerra. Bom, eu vou pular tudo isso aqui e eu vou só perguntar brevemente, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Eu vou perguntar para ele brevemente sobre Tirza, se ele gostaria de falar alguma coisa do Tirza em relação a esse livro, porque o Tirza é de 2005. E aí eu vou abrir para perguntas do público. Se vocês quiserem falar sobre Tirza, eu falei para ele fazer a lição de casa e ir para casa ler de novo Tirza. Então ele tem que estar sabendo na ponta da língua, sem problemas. I said I had a number of characteristics that I thought in common between the two books, but rather than summarizing them for you, I'd like to ask you if you feel, I know you wrote it a long time ago, but if you feel that there's anything important that you continued or in common, and then I'm going to let the public ask questions. Well, Tirza was published in 2006 in the Netherlands, and Remember That Illness came out in 2012, and in between I wrote at least 2 other novels, Our Uncle and Tooth and Nail. So, of course, I mean, they're part of my oeuvre and they're part of my work, but I would say I see the differences much more than the similarities. Hofmeester is in many ways a caring father and a loving father, and I see the word mediocre. I think you mean that he might be mediocre. Yes, to a certain degree, but then again, to me, he was like a person, Hofmeester was a person who could be almost anybody in the Western world. So if he's mediocre, then we are all, or most of us, 99% of us, are mediocre. And yeah, mediocre, yeah. But mediocre in English is mediocre.